Graça e paz, queridos irmãos. Vamos iniciar mais um estudo extraordinário nesta manhã de domingo, esse dia que Deus escolheu para nós adorarmos e exaltarmos seu santo nome. Estamos começando mais um estudo sobre as 7 manifestações do profeta Elias. Esse estudo tão extraordinário que tem falado conosco desde quarta-feira. Então hoje nós estaremos dando continuidade. Sejam muito bem-vindos, pois estamos aprendendo muito nesses dias. Deus separou esse tempo para orarmos, meditarmos, aprendermos profundamente dos seus segredos, da sua palavra maravilhosa. Sejam muito bem-vindos, meus amados. Que bom, muito bom estar com vocês nessa manhã. Nós vamos já fazer aqui uma breve recapitulação, como diz, né? Daquilo que nós já aprendemos sobre esse estudo. Nós começamos ele quarta-feira falando sobre Elias. Quem é o profeta Elias? Que ele surge no cenário de Israel, não tem muitos relatos de seus familiares, mas ele aparece já no cenário bíblico como um profeta revolucionário, um profeta que já surge fazendo grandes milagres, tem um chamado muito específico da parte de Deus, e Elias ele termina já começando fazendo a multiplicação do azeite daquela viúva, e em seguida ele vai confrontar um dos tempos difíceis de idolatria de Israel, a ponto que até o próprio rei de Israel estava envolvido com a idolatria, que era o rei Acabe, que havia se casado com Jezabel, né? Jezabel, a filha de Et-Baal, adoradora dos deuses pagãos. E Acabe ele se envolve com essa mulher, se casa, e ele é seduzido, ele é enganado e termina sendo um adorador de deuses pagãos. E Israel, então, está vivendo um momento difícil. E aí Elias surge, e quando ele surge como um profeta revolucionário, ele precisava mudar essa história. Então Elias surge e começa aí uma batalha, né? Uma batalha muito forte contra esse principado de Jezabel, que era com seus profetas. E como nós aprendemos no estudo anterior, ele entra como um profeta, né? Ele inicia como um profeta, aquele que já veio profetizando sobre aquela mãe e os 2 filhos, para que eles possam prosperar e evitar que os seus filhos sejam vendidos ou levados como escravos. Depois ele entra como intercessor em favor de Israel, né? E ele começa a fazer essa revolução contra os profetas de Baal. Foi a segunda lição. E agora a terceira lição desse homem, desse profeta, que aí é aquele que expõe Jezabel. Aquele que expõe Jezabel. É a terceira manifestação do profeta Elias. Eu vou ler um texto do capítulo 18 de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, e eu vou ler o versículo 15 em diante. Diz assim: Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-lhe, disse: És tu o perturbador de Israel? O primeiro texto é esse. És tu o perturbador de Israel? Quando Elias, né, o profeta Elias, ele vai procurar Acabe para que pudesse libertar Israel dessa terrível idolatria. O primeiro confronto é ele encarar
o próprio rei Acabe, que estava tão influenciado por Jezabel, que ele não tinha mais a identidade da qual ele deveria servir, da qual ele viera, né, dos seus antepassados, aqueles que serviram a Deus verdadeiro. E quando ele vê Elias, ele vai chamar Elias de perturbador. Por isso que o estudo fala que Elias foi o revolucionário da sua época, o profeta que revolucionou, porque ele vai confrontar, ainda no capítulo 18, ele manda juntar, né, no Monte Carmelo, todos os profetas, né, e no caso era 450 profetas de Baal, mais 400 e daqueles que viviam com Jezabel, e ele manda juntar todo mundo, porque era inadmissível continuar assim. Então começa aqui uma lição de Elias. É impossível que uma nação, um povo, pode cochear entre dois deuses, como ele mesmo vai dizer. Até quando cocheareis entre dois deuses? Ou servir a Deus, ou servir a Baal, né? E na verdade, isso está no capítulo 18, versículo 21, Elias vai dizer assim, e Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, o segue. Então, quando Elias ele chega para dividir, ele chega para eliminar essa influência de Jezabel dentro do meio do povo de Israel. Dentro do meio. Ele chega para repreender Jezabel do meio do povo de Israel, né? E quando ele chega, é tido como esse revolucionário, ele vai enfrentar o primeiro confronto, né, com o rei. Porque esse espírito de Jezabel, ele é sedutor, influenciador. O espírito de Jezabel, ele é um espírito de religiosidade que procura contaminar os líderes que têm propósito de Deus para a sua vida. O alvo e as artimanhas de Jezabel é se esconder atrás de profetas, se esconder atrás de líderes e tentar matá-los, né? Isso é uma obra desse espírito de Jezabel. É um espírito maligno que, quando consegue adentrar na igreja, né, ela cria uma fortaleza na igreja, no meio do povo, não importa, ela cria uma fortaleza. E ela age na mente das pessoas. E nós vamos ver depois no capítulo 19, que é um espírito maligno tão forte que uma palavra dela ameaçando o profeta Elias, né? Ele chega a ter desejo até de morrer, porque a ameaça é uma briga muito grande no reino espiritual. É uma batalha de principados. E aí, quando ele vai para procurar Acabe, ele entra nessa dimensão, dessa fortaleza de Jezabel, ele entra de confronto com esse principado para expor o engano de Jezabel, a mentira que essa mulher havia focado, impetrado na cabeça de Acabe, e ele tinha perdido toda a sua identidade, perdido a sua referência. Então, esse espírito de Jezabel, ele cria fortalezas na mente das pessoas. Ela entra na igreja, ela gera hospedeiros ou pessoas influenciadas por ela. Essas pessoas começam a desativar as pessoas dos ministérios, destruir a igreja, e o intuito dela é matar os profetas, é matar aqueles que estão à frente, aqueles que têm chamado. Alguns pregadores da libertação falam que ela é um espírito que termina agindo mais na mente das mulheres, que são mulheres que terminam se levantando, impedindo o marido de exercer seus ministérios, termina virando pedra de tropeço no ministério. São mulheres que querem governar a igreja, são mulheres que querem governar os pastores, e ela é um espírito controlador. Esse espírito leva as pessoas a manipular, a controlar os outros.
Então é um espírito muito maligno que entra na igreja e entra na vida das pessoas. Qual é o desejo? É governar todos, é destruir profetas. Então, quando Elias entra nesse cenário, ele quer tirar essa influência maligna que estava sobre Israel. Em diante aí, ele começa a enfrentar as batalhas espirituais. A primeira batalha já foi com o rei, como eu acabei de dizer. A segunda batalha agora a segunda batalha é com os profetas de Baal. E agora ele manda juntar todos os profetas e começa a guerra espiritual. Ele, como nós conhecemos a história, ele pega e manda abrir um novilho ao meio, ele manda os seguidores de Baal oferecer o sacrifício aos seus deuses. Eles começam a oferecer e se martirizar e se cortar tudo, até o ponto de derramar sangue. O seu Deus não responde. E Elias então ora e pede para que Deus venha receber o holocausto. E Deus vem e consome, como eu falei na lição anterior, o holocausto que Elias havia oferecido todo molhado, encharcado de água. E em seguida Elias mata todos esses profetas. Então observem que não era só uma batalha de espada, mas uma batalha no reino espiritual. E esse nível de batalha para destronar Jezabel, para expor Jezabel, precisa ser pessoa muito determinada. Precisa ser um profeta realmente escolhido de Deus. Aqui entra um outro contexto. Primeira coisa, precisa ser um homem seguro em Deus, confiante, um homem de oração, um homem de fé. Segundo, tem que ser uma pessoa que tenha discernimento espiritual para entender qual o nível de batalha que ele vai enfrentar contra esse principado. Terceira coisa, tem que ser alguém com autoridade. Por quê? Porque se não for pela autoridade que ele tem de Deus e por aquilo que ele é ousado, ele não vai conseguir enfrentar esse inimigo, porque ele é muito sedutor, ele é muito manipulador e ele precisa ser um homem muito forte ou uma mulher muito forte e valente. Por quê? Porque esse espírito de Jezabel, ele tenta de todas as maneiras minar todos aqueles que estão à sua volta. Para os dias de hoje, esse principado não acabou, esse principado ainda existe, esse principado ainda continua agindo na igreja e na mente de muitos líderes que às vezes se deixam ser enganados, Algumas mulheres de líderes que não têm sabedoria, que não têm conhecimento, terminam sendo uma Jezabel. Ela, além de minar a vida desses líderes, ela mina a igreja, ela quer manipular, ela quer governar, ela quer fazer com que as pessoas sejam submissas à sua vontade. Não que uma mulher não pode ser uma líder, a mulher não pode ser uma pastora, uma mulher ela não pode ser impedida de fazer o ministério, mas estou falando daqui desse contexto de Elias, essa mulher que era, seu nome já diz tudo, mulher sem marido, descasada, mulher sem nome, quer dizer Jezabel. Então era uma mulher que tinha uma influência muito grande na vida das outras pessoas, mas não era para o bem do reino, não era para o bem de Israel. Ela era influente para destruir Israel. Ela queria acabar com o rei, ela queria governar um povo separado por Deus. Até o dia de hoje é assim. Então, as artimanhas dessa mulher, ela vai tentar de alguma maneira influenciar a igreja em seu favor. Até interessante que em Apocalipse, eu vou ler esse texto, Apocalipse 2:20, diz assim. Você vê como que é tão real ainda para os dias de hoje, esse espírito dominador, tentando ser o dominador da igreja. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 20, mas eu vou ler desde o 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço,
a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti, por tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então você observa que esse espírito de Jezabel ainda quer influenciar a igreja até os dias de hoje. Então é necessário que Deus levante, Deus levante os Elias para destruir. Nós estamos vivendo um momento em que hoje é colocado que as mulheres têm todos os direitos. É verdade, o próprio Jesus Cristo usou mulheres no seu ministério. Quem proclamou a ressurreição de Jesus foi uma mulher, mas com a visão do reino, com o alvo de servir ao reino, mulheres ajudadoras, cooperadoras, mas quando a gente olha para esse contexto de espírito de Jezabel, precisamos tomar muito cuidado, porque esse espírito, ela não quer trabalhar para o reino nem ajudar o reino, ela quer dominar a mente das pessoas para destruir os profetas, destruir os princípios que Deus tem levantado. E aqui a gente olha em Apocalipse, que Jesus vai dizer assim, olha, eu só não concordo com vocês que admite as doutrinas de Jezabel, os ensinamentos de Jezabel. Por quê? Porque essa mulher ela influenciava para destruir a casa de Deus. Então Elias, ele é levantado para expor Jezabel, para tirar ela do meio de Israel e impedir que esse povo fosse totalmente destruído. No capítulo 19, então, a gente vê, no capítulo 18, a gente vê que Elias, então, destrói os profetas. E aqui vem a quarta lição, a quarta manifestação de Elias, o aniquilador de falsos profetas. O terceiro ensino é aquele que expõe Jezabel, o quarto manifestação é aquele que aniquila os falsos profetas. Jezabel, ela criou um grupo de pastores, os seus adoradores. Ela criou um grupo de homens que serviam aos deuses dela por influência dela, porque ela era a sacerdotisa, ela queria ser aquela a governar. E esses falsos profetas que estavam sob ela, eles eram levados a adorar o Deus da homossexualidade, do divórcio, da mutilação, o próprio Deus da fertilidade, o Mamon, Essa mulher, ela tinha um poder muito grande, ao ponto que nós conhecemos o que ela fez com Acabe e tentou fazer com Elias. Então, para destruir falsos profetas, é uma tarefa muito árdua, de muita consagração, de muito temor de Deus, para poder enfrentá-los. Não é qualquer pessoa. Até um dia eu aprendi com o meu pastor uma coisa muito interessante. O meu pastor ensinava o seguinte: olha, há níveis espirituais, potestades e principados. A igreja tem poder contra principados. O homem de Deus tem poder contra principados e potestades, mas nem todo mundo tem. Porque às vezes a gente vê as pessoas querendo confrontar esses tipos de potestades da igreja, falsos profetas, mas não tem cobertura espiritual, não é como igreja, às vezes sozinho, E essa é uma tarefa que exige uma consagração muito grande, porque nós não vamos estar lutando apenas com uma pessoa, estamos lutando contra principados ou potestades que atuam, atuam nos bastidores da vida dessas pessoas, nos bastidores da vida da igreja. Então é necessário que a igreja também se levante em oração e intercessão para que junto com a igreja venha repreender e expulsar esses principados. Tanto é
que eu gosto muito de um texto de Efésios, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim, que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja, de todo principados e potestades nas regiões celestiais. Então, na verdade, quando a gente se coloca diante desses falsos profetas influenciados por Jezabel, é necessário uma cobertura espiritual, é necessário que a igreja também se levante para repreender esse espírito maligno. Por quê? Porque esse espírito é matador, esse espírito é destruidor. Então, quando Elias se levanta e ele repreende, mata os profetas de Baal, em seguida vem a deusa principal, a profetisa principal, a sacerdotisa principal que governava esses profetas, que aí surge Jezabel no capítulo 19, que vai dizer o seguinte, olha, versículo 19, capítulo 19, melhor, versículo 1, diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua serva como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo do zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. Aqui a gente vê que esse espírito maligno não é qualquer demônio, não é qualquer, como a gente ouve aí da libertação, não é um demôniozinho. E aqui, Elias estava lidando com um principado, e principado precisa de homens valentes, precisa de homens de Deus, desses homens revolucionários. Tem que ser alguém que com poder, com graça de Deus e muita ousadia venha enfrentar esse principado e essa potestade que quer, de alguma maneira, influenciar a igreja e destruir todo um plano, todo um projeto que Deus tem para um povo. Então Elias, ele quando essa mulher o ameaça, Elias sente o baque. Elias chega a pedir para morrer e dizer, eu não sou melhor do que meus pais, né? Se referindo aos outros profetas. Ele chega a desanimar da vida. Mas aí o que Deus faz? Deus manda um anjo para fortalecê-lo de novo. E nós conhecemos a história e sabemos que Deus manda um anjo, manda ele comer, se alimentar, se colocar de pé e ir realmente completar, exercer aquilo que Deus havia mandado. Então você observa que é muito sério, é muito grave e é necessário que Deus levante os Elias para que não permita e tire do meio do povo o engano desses falsos profetas, dessa influência que a igreja tem e terá. Inclusive, eu compartilhava ontem com alguns pastores, estávamos nós conversando, que agora há uma manipulação muito grande. E nós precisamos ficar atentos se o que nós estamos ouvindo é a voz de Deus ou a voz do engano, a voz de principados e potestades que usam dos momentos para tentar influenciar e tirar muitas pessoas dos princípios e das verdades de Deus. A quinta manifestação de Elias é sobre a prática do sobrenatural. Aqui a gente vê que Elias foi um profeta de muita ousadia, de muita coragem. Para que você tenha êxito como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa praticar o sobrenatural. Você precisa sair
da sua zona de conforto, daquilo que às vezes nós vivemos como a mesmice e adentremos na dimensão do que é sobrenatural. E algumas coisas nos chamam a atenção. Não tem como você adentrar no plano do sobrenatural como Elias se não for por oração, pelo temor, pelo chamado, pelos dons e pela ousadia. Viver no sobrenatural de Deus não é só uma vontade. Há toda uma preparação. Precisa ser alguém que perca o medo da sua própria vida, digo no sentido de morrer. Tem que ser alguém que perca o medo de tudo e realmente assuma aquilo que Deus tem para a sua vida. É interessante que o profeta Elias, ele era muito ousado, as suas orações transcendia a naturalidade humana. Tanto é, como eu li no início desse estudo, que Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer que Elias, mesmo sendo sujeito a todas as paixões como homem natural, mas quando ele orou, ele parou o céu. Quando Elias ora, ele faz fogo descer do céu. Olha a ousadia deste homem. Esse homem, ele queria viver o sobrenatural, tanto é que no final, nós vamos ver daqui a pouco, ele é arrebatado vivo aos céus, mas era um homem determinado a fazer aquilo que Deus queria. E é esses Elias que Deus precisa levantar. Chegou o momento que nós estamos sendo experimentados, como no quadro hoje dessa Covid, que nós estamos de quarentenas guardados. É o tempo de buscarmos a Deus, nos fortalecermos em Deus, nos enchermos da glória, da presença de Deus e começarmos a fazer aquilo que ainda não fizemos. Colocarmos em prática aquilo que nós temos, o poder de Deus, o poder da oração. Meus amados, a Bíblia diz em Tiago que a oração de um justo pode muito nos seus feitos, tanto para curar, como também para libertar. E chegou o tempo de nós sermos ousados, orarmos com coragem. Nós estamos sendo experimentados dentro da nossa casa, em orarmos dentro da nossa casa com ousadia, para que Deus abra as janelas dos céus, para que Deus multiplique o nosso azeite, para que Deus prospere as nossas vidas, para que Deus não deixe faltar nada em nossa casa, mas ao mesmo tempo nós também oramos, intercedemos pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, como nós estamos vivendo esse momento de oração, que nós sejamos ousados, porque Elias, ele era ousado nas suas orações, por isso ele teve tantos êxitos naquilo que ele fazia. A sexta manifestação de Elias é aquele que divide dois pensamentos. E aí nós vamos ver no 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando ele vai dizer, ou você segue a Deus, ou segue a Baal. Aqui Elias, além dele confrontar o povo de Israel, ele quer que o povo tome uma decisão. Por quê? Porque um povo não pode viver indeciso. A quem eu estou servindo? Quem é o meu Deus? O meu Deus é o Deus que transcende todas as circunstâncias, ou eu me rendo à opressão, eu me rendo à influência do inimigo sobre a minha vida? Por quê? Porque naquela época havia uma confusão de mente. É igual está acontecendo hoje. Naquela época, algumas pessoas, ou melhor, quase todo Israel ficava em dúvida, dizendo, Deus não vai fazer nada? Aonde está Deus? Por que Baal está governando? Por que até o rei foi adorar Baal? Por que o nosso rei Acabe hoje está servindo a esses deuses? Por que o nosso rei Acabe foi se casar com Jezabel? O povo estava numa confusão de mente. Israel estava indeciso. Israel não tinha assumido, tinha esquecido, na verdade, do seu posicionamento. Qual a diferença de hoje? Tem muitas pessoas assim, que diante desse momento está em dúvida. A quem servir? Qual igreja eu devo estar? Qual a igreja é mais certa?
Qual o pastor que está mais certo? A quem eu devo seguir? Então o profeta Elias vai colocar uma espada no meio, ele vai dividir e dizer: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Qual é a situação? Escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Por quê? Porque chegou a hora da decisão. Esses dias estão provando a nossa fé, a nossa decisão. Não podemos viver nessa ambiguidade. Não podemos estar vivendo hoje é Deus, amanhã é mundo, hoje é Deus, amanhã é outra coisa. Não, ou servimos a Deus ou não. Essa confusão de mente nada mais é do que a influência do inimigo, do diabo sobre a mente dos cristãos. Em 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus desse século cegou o quê? O entendimento, a inteligência, a forma lógica de pensar. Então, muitas vezes, as pessoas se deixam levar pelo que está acontecendo. E isso está tirando do coração das pessoas a fé, a esperança. Por isso, o grande esfriamento da fé dos últimos dias. Está observando como que é sério? Então, o profeta Elias, nessa sexta manifestação, ele coloca Israel em uma condição: vocês decidem, ou servem a Deus, ou servem a Baal. Ele era o representante de Deus, ele estava falando por Deus, ele estava mostrando a glória de Deus. Então, o povo precisava decidir. Nos dias de hoje, nós precisamos estar muito atentos, porque essa influência está existindo. Tem muitas pessoas que não sabem a quem seguir. Tem muitas pessoas que a gente termina dialogando e ouvindo. Que igreja que está certa? A igreja que está certa, querido, é a que prega o evangelho verdadeiro. É aquela que tem Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, aquela em que vive os princípios e as ordenanças de Jesus. Essa é a igreja melhor, não é a placa da igreja. Não é a igreja X, a igreja Y que é boa. Porque o nome da igreja vai ficar aqui na terra. Mas Jesus não é uma religião. Jesus é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Esse que nós devemos seguir. E ouvir a quem prega Jesus Cristo. E não quem prega influências. Não quem prega ideologias, filosofias. Embora todas essas coisas podem serem ferramentas em uma argumentação, mas princípios não se negociam. A palavra de Deus não se negocia, não se inventam outras palavras para se colocar na Bíblia. Então, a quem devo seguir? Seguir ao pastor que a gente ouve e conhece a sua voz, que tem história, vida com Deus, que tem princípios de Deus, que nunca envergonharam a igreja, que nunca envergonharam Jesus e que se mantém firme diante de Deus em qualquer circunstância, que não negocia a sua fé, a sua unção, que não permite que esse espírito de Jezabel influencie aqueles que devem seguir a Jesus, seguir o verdadeiro Senhor e Salvador. Quanto à placa, eu não estou defendendo placa, mas aos homens que ainda são profetas, aos homens que ainda mostram o certo e o errado para as pessoas tomarem decisões. É o que fez o profeta Elias. Vocês ficam aí cocheando, trocando ideias, conversando, vocês ficam em dúvidas de pensamento? Não! Decida quem seguir. Então essa foi uma das manifestações de Elias muito forte. Talvez a decisiva, talvez a manifestação de Elias com essa ousadia, com esse poder, com essa coragem de dizer para o povo: vocês decidem. Isso aí também me fez lembrar de Josué, né? Josué no capítulo, se não me engano, capítulo 25, quando ele vai dizer para o povo de Israel também, a quem vocês querem seguir? Vocês querem seguir aos deuses dos vossos pais, aos deuses de Baal, ou vocês querem seguir a Deus? Aí ele vai dizer, olha, Josué capítulo 24, tá? Josué capítulo 24, versículo 15, né? Ele vai dizer assim, ó: porém, se vos parece mal servir a Deus,
escolhei a quem servis, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é um tempo de posicionamento, é um tempo de decisão. Elias coloca para esse povo, como eu estou especificamente falando do profeta Elias, ele coloca diante do povo esse posicionamento, essa decisão. A quem vocês querem servir? Vocês querem acompanhar que Deus? De quem vocês estão aprendendo? Quem é o profeta que fala com você? Quem é o profeta que cuida da sua vida espiritual? É o Elias ou é Jezabel? É aquela que influencia, aquela que destrói e mata profetas. Então, Elias, ele vai ser aquele alvoroçador, o revolucionário. Por quê? Porque ele coloca o povo em determinação, em decisão a quem servir. Sétima manifestação de Elias, aquele que compartilha porção dobrada do seu espírito. Ah, como aqui é forte. E aqui a gente caminha para ver Elias, aquele homem que libertou, né? Aquele homem que libertou Israel, que fez com que Jezabel fosse exposta e morta. Nós sabemos que depois, né, Jeú termina matando Jezabel, e Jezabel, por ordem de Jeú, ela é jogada do penhasco embaixo, do muro embaixo, e ela morre de uma forma terrível, que a sua carne foi comida pelos cães, e só acharam a palma das mãos, porque o seu corpo havia sido comido. É uma mulher que não teve enterro, uma mulher que não teve nome, uma mulher destruidora. E aí a gente vê que Elias, esse homem, ele que tinha esse poder de Deus, essa ousadia de Deus, e ele coloca Israel em posicionamento, em decisão. Ele foi um homem que liberou uma unção sobre a vida do seu discípulo, e dito como está na Bíblia, como uma porção dobrada, né? Que aí o seu servo, que era Eliseu, ele vai acompanhar Elias até o fim. E Elias, ele é arrebatado aos céus, né, por uma carruagem de fogo, e Eliseu recebe de Elias aquilo que Elias tinha, e Eliseu vai pedir para Elias de uma forma muito interessante. Eliseu vai pedir para Elias: Senhor, eu quero que o Senhor me dê porção dobrada do teu espírito. E Elias então transfere para o seu discípulo, aquele que acompanhava, aquele que estava junto, a sua unção dobrada, que é a autoridade. Aquela capa significa cobertura espiritual, autoridade, a unção. Mas Eliseu queria do seu espírito, e do espírito do espírito de Elias, Eliseu chega a abrir o rio Jordão, dizendo: eu quero fazer o mesmo que fez o meu Senhor Elias, no nome do seu Deus vivo. E ele fez grandes milagres. O que a gente aprende com isso? É que Elias, ele transfere para a segunda geração uma porção dobrada. Elias, ele restaura o ministério apostólico, né, propriamente dito, porque ele, quando elimina Jezabel, e Jezabel é destruída, e Elias completa o seu trabalho, Elias é arrebatado ao céu, mas deixa Eliseu com a mesma autoridade, com a autoridade dobrada do seu espírito, para que Eliseu desse continuidade a preservar, a cuidar, a levar o povo de Israel a viver totalmente na presença de Deus. Então Elias, ele é aquele que representa o ministério apostólico para os últimos dias, um ministério de posicionamento, eliminando todas as influências malignas, todas as influências de Jezabel, eliminando todos os profetas que tentam influenciar o povo de Israel. E ele, com o seu poder, com a sua autoridade, ministra sobre a vida das pessoas essa nova função apostólica.
que chegou o tempo do apostolado, no sentido de autoridade. Não estou falando de levantar homens chamados apóstolos. Estou falando no sentido apostólico de autoridade, porque o ministério apostólico é o ministério de autoridade. Não tenho nada contra, eu acho que tem muitos homens apóstolos, né? Mas aqui estou me referindo quando ele levanta o ministério apostólico. Tanto é que depois Eliseu monta uma escola de profetas, né? Aonde Eliseu conduz e ensina esse povo sobre esse ministério tão profundo. E para os dias de hoje, Deus está levantando, querido, terminando aqui o nosso estudo de Elias, as 7 manifestações. Elias deixa um legado profético e apostólico. Então é um tempo em que a palavra de Deus, e Elias nos ensina, se levante como um profeta dessa nação, um profeta para a vida das pessoas, orando com ousadia, mostrando o poder e a glória de Deus, que haja ousadia no nosso coração, ousadia no nosso espírito, para manifestarmos a glória de Deus. Seja um homem, uma mulher de ministérios apostólicos, ministérios de autoridade, homens que falam com autoridade, mulheres que falam com autoridade. Estou falando daqueles que vivem o reino de Deus, porque chegou a hora de nós mostrarmos o Deus de Elias, o Deus da nossa vida, o Deus que essas pessoas precisam. Não dá mais para viver de enganos, não dá mais para viver levados por qualquer vento de doutrina, como diz Efésios 4. Chegou a hora profética, chegou a hora apostólica, porque Deus vai levantar um povo que não se deixa mais enganar. Deus está levantando um povo que não vai mais se deixar levar por 2 pensamentos, como Elias fez, né? Olha, vocês decidem, para de coxar entre 2 deuses, ou servireis a Deus ou ao mundo, ou servireis a Deus ou a Baal. Não tem mais. Esse tempo agora é um tempo de uma peneira, é um tempo que Deus está peneirando as verdadeiras profetisas, os verdadeiros profetas, os verdadeiros homens com ministérios apostólicos de autoridade. E eu quero que você viva isso, querida, a manifestação da glória de Deus, como viveu a manifestação do poder de Deus Elias, e isso é para os dias de hoje. Tanto é, querido, que quando nós olhamos para Joel capítulo 2, versículo 28, ele vai falar que nos últimos tempos Deus derramaria do seu espírito sobre todas as carnes. Os velhos teriam visões, os jovens profetizariam, né? Querida, é esse tempo. Nunca houve um tempo em que você e eu precisássemos tanto buscar ao Senhor e tomar um posicionamento de vida. As evidências, mais do que estas, não existem. Nós estamos tendo evidências de vírus que assolam o mundo. Nós estamos tendo ciclone no nosso Brasil que está arrebentando com tudo. Nós estamos tendo terremotos. Nós estamos sendo ameaçados por maremotos. Surgiram mais outras doenças além da Covid. Meu amado, até a natureza está mostrando que há um mover muito grande. Então, que nós, em Cristo Jesus, sejamos esses revolucionários, mas para o reino, pregando a verdade do Evangelho, pregando a verdade de Jesus, pois chegou esse tempo. Querida, essas 7 manifestações de Elias possam ser muito reais para o dia de hoje, em nós, na nossa igreja e nos nossos ministérios. Seja uma profetisa, seja um profeta de Deus, viva o poder apostólico, fale com ousadia, ore com ousadia, faça com que a glória de Deus se manifeste em nosso meio, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus os abençoe. Espero que nós tenhamos muito aprendido com o profeta Elias, com as suas 7 manifestações. Deus o abençoe e até a noite com um culto abençoado para a glória de Jesus. Beijo nos seus corações. Amo amar vocês. Amo ser pastor de vocês. Deus os abençoe.